Olá, esse é o Fala Zeppelin e nós estamos aqui hoje para bater mais um papo com uma mulher realmente incrível que promove transformação social e que eu admiro muito. E esse projeto é uma realização do Instituto Fênix e Humaniza Brasil em parceria com o CDL Vitória e a nossa patrocinadora oficial, a Lenda, uma bebida 100% feminina e capixaba. E eu estou aqui hoje com Luzi Silveira, que é uma mulher, né, do mundo da comunicação e é uma mulher do mundo das terapias, é uma professora e eu queria falar hoje sobre eu quero jogar umas tags aqui para a gente debater sobre, porque a gente é boa de conversa. A gente é boa de conversa. Se a gente começar, começa. As tags que eu quero jogar aqui hoje, até para a gente poder falar com outras mulheres, né, é sobre, eu queria que você trouxesse um pouquinho sobre transição de carreira. Okay. Que foi uma coisa que aconteceu algumas vezes na sua vida. Algumas vezes na minha vida. Algumas vezes na sua vida. Queria falar um pouquinho sobre arte-terapia e queria falar um pouquinho sobre essa especialidade, né? Esse recorte que você traz, até dentro da arte-terapia e fora dela também, sobre a questão corporal, que é uma coisa muito importante, né, a gente tratar, e é muito importante também na história da minha vida, como a gente estava batendo um papo aqui, né, para a gente chegar no nosso projeto Palco, do qual você é madrinha, né? Sim. E eu gostaria de começar aí falando um pouquinho sobre essa questão da transição a epistemologia da Luzi Silveira. Nossa, então vamos lá, né? Vamos lá, né? Eu não sou tão jovem, né? E, então, assim, eu ainda sou de um tempo onde havia um preconceito muito grande de algumas pessoas mais velhas com a psicologia. Então, minha primeira questão foi não poder prestar o vestibular na época para o curso que eu, de fato, queria fazer. Então, eu chego na comunicação social, né? Fiz da UFS, sou de 94/2, fazendo um curso que, na verdade, foi uma segunda opção, porque o meu paizinho, que já faleceu, meu paizinho tinha uma mentalidade do onça, quando o assunto era questões mentais, então ele achava que se eu fizesse psicologia, eu iria ficar doida, porque todo psicólogo era doido, essas mentalidades assim, tacanhas, não me auxiliou em nada, no sentido, eu não tive força, não tive coragem para o enfrentamento, então eu fui para uma segunda opção, né? Bom, minha mãe ficou muito feliz, porque minha mãe tinha certeza absoluta que eu ia parar numa segunda edição de algum jornal local, ou quem sabe até no Jornal Nacional. Então, minha mãe me fantasiou como a jornalista. E eu fui fazer publicidade. Então, eu sempre fui um caso quase de polícia para minha família, porque eu nunca optava realmente pelo que eles achavam. Nunca coincidia. Não, nunca coincidia, né? E minha mãe falava, o que é? Você vai fazer o quê? É comercial? Porque assim, ela tentava entender o que era. Isso, mãe, eu vou ajudar as pessoas a vender sabão em pó. E brincava com ela em relação a isso. Então assim, o universo da publicidade, ele acontece na minha vida concomitante com a questão de, como me inserir no mercado de trabalho. Eu comecei a estagiar em algumas agências, mas grana não vinha. Então, como eu, desde os 10 anos de idade, fazia curso de inglês, fiz o curso completo, eu me tornei a professora de inglês. Então, minha carreira começa eu fazendo um segundo curso, que não era a minha primeira opção, e eu tentando trampar nesse universo aí, e ao mesmo tempo sendo aquilo que, quando eu era criança, era a profissão que eu dizia que eu nunca iria ser, que seria professora. E eu tenho 25 anos de sala de aula e 22 anos de ensino superior. Uau! Né? Maravilha! Daquilo que eu disse como professoria de inglês, depois acabei dando aula em faculdade dentro da área de comunicação, dentro da área de marketing. E depois aconteceu a arte-terapia na minha vida. E só um parênteses, nós temos a grande honra de ter você como nossa docente há alguns anos também, né? A gente pegou um pedaço dessa história aí. Fazemos 11 anos. 11 anos que o Fênix, após eu me formei, né? Que eu fiz a formação de arte-terapia, eu sou da turma 5,
que eu fiz no Instituto Fênix. No ano seguinte que eu me formei, eu fui já convidada a lecionar, e já é uma história de 11 anos. Muito bom. Muita coisa a gente já fez. Muita coisa. Então, assim, minhas transições já foram meio loucas das escolhas, onde, então, fiquei por muito tempo dando aula e, ao mesmo tempo, fazendo trabalhos freelance, sendo convidada geralmente por ex-alunos de publicidade que montavam suas agências e falavam, eu quero a redação de um vídeo. Eu sempre fui redatora, sempre fui da área da criação de textos, né? Minha criatividade passa muito pela escrita. E, bom, vambora! E aí eu ficava nesses freela, mas sala de aula foi ocupando espaço. E depois que eu fui, a partir do ano 2000, eu fui contratada por uma faculdade. Eu nunca mais saí de faculdade. Até 2019. Quando aí 100% arte-terapia na minha vida. Hoje eu sou uma pessoa que vivo dessa profissão maravilhosa, que já surgiu na minha vida num período metanoico, né? Metanoia, que a gente fala na psicologia analítica, esse processo que a gente começa, no meio da vida, começar a questionar se as escolhas que a gente fez era isso mesmo, se não era. Então, eu parei lá no Fênix, na turma 5, num estado metanoico. Meu pai já tinha falecido, minha mãe tinha acabado de falecer. Nossa, como foi difícil matricular você, meu Deus. Não, foram 6 anos eu atazanando você e a sua mãe, porque eu ficava ligando para vocês, marcando a entrevista, o processo seletivo, vi os outdoors do Fênix, ficava encantada do curso de arte-terapia. Eu falava, agora chegou o meu momento. E aí mamãe piorava. Era um AVC, era um Alzheimer. Então, essa luta, eu falava, não vai dar para fazer esse curso de arte-terapia agora. Não vai dar. Quando mamãe faleceu no ano seguinte, eu consegui ir na entrevista, eu consegui passar pelo processo seletivo e consegui me inserir na turma 5, né? E foi a melhor coisa que aconteceu, assim, na minha vida. Porque transição de carreira, você está falando, né? A pergunta, então, inicial. Vale tudo, gente, desde que você realmente encontre a vocação da sua alma. Não tem dinheiro mais bem pago, que renda mais, que seja mais significativo do que um dinheiro que advém daquilo que você acredita. Então, hoje, por exemplo, você não tem vínculo com faculdade, você não trabalha, não? Você é só arte-terapeuta? Exato, né? Quer dizer, eu só dou aula no Fênix, que professor também parece que não é ninguém. Não. Né? Só dá aula, você só dá aula. E eu só atendo pessoas. E é isso que eu faço, esse pouquinho de coisa aí. Quantos atendimentos por semana você estima, assim, que você faça, ou por mês? Você tem essa... Eu hoje sou uma pessoa que atendo 45 pessoas. Uau! Isso. Lá ela! Muito bem, isso é uma bela de uma semana de um arte-terapeuta. Isso. Eu conheço muitos psicólogos aí das antigas que não fazem essa quantidade de atendimento. Eu faço de segunda a sábado, das 7 da manhã às 7 da noite, Cipolate. 7 às 7. E como é que é essa vida de você fazer essa quantidade de contatos, assim, né? Esse tipo de contato terapêutico com um atendido, né? Eu imagino que ele também deve trazer alguns cuidados, né? Para você não descarregar a sua própria bateria, né? Como é que é essa lida? Como é que é esse trabalho? Aline, olha... Você tocou num ponto que talvez, como professora de pessoas que estudam arte-terapia, fazendo parte lá da equipe, e como profissional, né, que desde que me formei eu nunca parei de atender. Então eu fui uma pessoa que, a partir do momento que eu comecei o estágio, eu nunca mais parei. Engrenei, não que eu tinha... Há 12 anos atrás, 40 pessoas atendendo. Não é isso, eu só estou dizendo que eu nunca parei. Só que eu nunca parei em relação a nada. Principalmente apoio psicoterapêutico.
eu continuo batendo na tecla que eu não acredito em alguém que atende terapeuticamente alguém que não é atendido por um outro alguém. Isso para mim não existe. Tá? Por quê? Porque não é o fato de, mas você está querendo dizer o quê? Você é problemática? Você é mal resolvida em alguma coisa? Sou. Mas mesmo que eu não fosse, os atravessamentos das outras pessoas, o que elas trazem, justamente isso que você falou, até onde, cadê a medida protetiva? A medida protetiva é o meu próprio processo de autoconhecimento, para que eu não entre numa dinâmica projetiva e nem dê corda para o meu atendido entrar nessa dinâmica comigo. Isso. Sabe? Eu não sou mãe de ninguém. Existe uma ciência. Existe uma ciência ali. Eu não sou alguém que estou ali como a sacerdotisa, a bruxinha, a mãezinha. Não. Eu sou uma profissional da área da terapia criativa, que assim reza o nosso CBO, sou alguém da área de saúde mental. Esse é meu trabalho. O que é que eu quero fazer de voluntário? O que é que eu quero auxiliar? Maravilha, mas a profissão ela tem uma estrutura. E exige que nós tenhamos estrutura para a gente não se misturar nos atravessamentos das pessoas que a gente atende. Não é que isso seja fácil. Mesmo a gente tendo acompanhamento. Porém, não ter e sair atendendo... É um trabalho muito perigoso. É perigosíssimo. Perigoso. Os processos contratransferenciais disso. Eu tenho uma disciplina que eu dava, né, que eu dou no curso, que eu sempre trago para os arteterapeutas um tripé, que é um tripé que a gente precisa levar a vida inteira. Quem for seguir essa carreira de terapeutas, né, no geral. Um é o próprio processo terapêutico, né? O outro é a formação continuada, que isso eu sei que você também faz. Defendo, muito, não paro, nunca parei, não direto, vou parar. O terapeuta não pode parar de estudar jamais. Jamais. E o outro é a supervisão, eventualmente, né? Então, é claro que você vai pegando uma experiência ali, a supervisão, eu acho que ela tem uma curva, né? Que no início, quando você é inexperiente... Ela é extremamente necessária. É extremamente necessária. E depois que você adquire alguma experiência, eu percebo um movimento dos terapeutas de irem quase que fazendo um trabalho de troca. Isso! Com outros terapeutas mais experientes. Claro, né? Claro. Então, essas redes de contato, de troca de figurinha, isso é conhecimento compartilhado, né? Os índios norte-americanos chamam de powo. Powo são essas trocas de conhecimentos, objetos, coisas que eu dou para você e que você doa outra coisa para outras pessoas, e a gente vai fazendo esse congraçamento, né? É importante, qualquer profissão tem isso. Maravilha. E aí, Luz, eu queria que você falasse hoje aqui para nós, né, para as pessoas que estão escutando a gente, como é que é esse, né? Como que a arteterapia se dá como uma ferramenta, né, de promoção de saúde, prevenção do adoecimento? Como que é a proposta da arteterapia dentro do setting arteterapeuta? O que é isso? As pessoas me perguntam muito sobre isso, assim, mas a arteterapia é o que mesmo? A nossa primeiro paralelo, né, porque explicar com exemplos é muito didático, né? Assim, a gente sempre tenta fazer um paralelo com a psicoterapia, né, para poder a pessoa entender primeiro de que campo, né, do conhecimento, ou de que campo do trabalho, né, laboral a gente está falando, né? Então, a arteterapia é algo, é um tratamento, né, um acompanhamento, né, uma ferramenta da área de saúde mental, uma abordagem. E como que ela se dá na prática? Por que a arteterapia? Por que a arteterapia não é a mesma coisa que a psicologia, por exemplo? O que um atendido que busca um arteterapeuta pode esperar de uma abordagem como essa, na prática, dentro do setting? Olha,
Eu acho que de diferencial maior é não criar nenhum tipo de exigência que passe propriamente pela fala, mas pela expressão. Qualquer que seja a via criativa ali que a gente possa estar proporcionando para a pessoa naquele momento. As pessoas... o Brasil é um país extrovertido, em termos de cultura. Não que não existam introvertidos no Brasil, mas o extrovertimento, a fala, o jeitinho, a malandragem, isso transpira muito no imaginário, no universo coletivo do brasileiro, né? Então a gente sempre pensa, bom, chegar e vou contar lá para a terapeuta o que está rolando. Lê de engano. Tem coisa que a gente está tão perdido em nós mesmos que a gente não consegue falar. Ou a gente fala, sabe aquela verborragia que na verdade não leva a lugar nenhum? Então a gente poder contar, não é que uma pessoa num setting arte terapêutico não vai falar com o terapeuta, com a arte terapeuta ou com o arte terapeuta como é que ele está se sentindo. De forma nenhuma, ele vai falar. Não é que a gente deixa o pessoal mudo dentro do set. Fala o que sentir necessidade de falar. Mas dá a possibilidade daquilo que é indizível e invisível até para nós mesmos emergir por meio do processo criativo. Acho que a mágica do processo das terapias expressivas que a arte-terapia proporciona, esse é o nosso forte, esse é o nosso carro-chefe, e é por isso que é tão importante para a gente saber quais são as especificidades da nossa profissão. Por quê? Porque ela dialoga com várias áreas, inclusive áreas psicológicas. Nós dialogamos com a Gestalt-terapia, nós dialogamos com a psicologia analítica, né, com Jung, nós dialogamos com as corporais, nós não somos práticas corporais, mas fora do corpo nada há. Então o processo fenomenológico é uma filosofia que sustenta muito fazer do arte-terapeuta. Mas o que é nosso? Saber o material certo na hora certa para propor para aquela pessoa dentro daquela situação, daquela demanda que ela traz, encontrando o que a gente chama de consigna, ou seja, encontrando uma proposta saudável no meio de tanta dor, mas que ela tem recurso ali nela. Ninguém é feito 100% de dor, ninguém é feito 100% de alegria esfuziante. Isso daí já é alguma neurose qualquer, né? 100% smile o tempo inteiro. Isso é uma loucura, é alguma patologia. Somos feitos de luz e sombra. E o processo criativo revela onde é que está a sombra, onde é que está a luz, onde é que está a força, onde é que está o desvio. E por falar em criatividade, assim, eu estou querendo criar uma imagem mental, né, para as pessoas que estão escutando aqui, né, que a arte-terapia, a gente sabe que ela, ainda em termos de ser... Ela não é uma abordagem amplamente difundida, não é. Não. Às vezes, como a gente está muito dentro do processo, e para cada lado que a gente olha tem arte-terapia, né? A gente fica parecendo que ela... numa comunidade, a gente Sim. pertence a uma comunidade arte-terapêutica do Espírito Santo e do Brasil. Então, nós estamos dentro de uma bolha. Uma bolha. Se saiu dessa pequena bolha que a gente está, você percebe o quanto as pessoas não fazem ideia do que vem a ser arte-terapia. Então, por isso que eu tô fazendo essas perguntas assim, para a gente criar uma imagem mental, né? Quando a pessoa chega no seu setting arte-terapêutico, que a gente chama assim, né? No seu espaço arte-terapêutico. O que ela vai encontrar lá? Ai, adorei a pergunta. Encontrar uma sala com um espaço que tem uma boa mesa, que tenha cadeiras confortáveis e vários materiais para todos os lados, porque a linha da construção do meu setting é deixar muito visível os materiais, até com um certo toque de caos. Por quê? Eu não venho das artes plásticas, ok? Sou formada em comunicação social. E não é necessário. E não é necessário. Porém, uma coisa que eu notei logo no início, quando montei o Pé de Vento, foi justamente como que quando a coisa tá cheia de quadros,
na parede, várias instalações, um monte de coisa pendurada. A pessoa ela já entra inibida, no sentido assim de, nossa, mexer com isso é fazer essas coisas chique, bonita. Eu não quis ir por aí, sabe? Lápis, aqueles lápis assim, apontadinho. Apontadinho e tudo muito arrumado. Asséptico. Sabe? Aquele tipo assim, ambiente higienista. O designer acabou de arrumar tudo, falou, tire a foto e publique, instagramável. Não. O meu tem uma dose... O primeiro pé de vento parece com casa de avó. É uma casa antiga. Uma casa antiga. Já vai deixando à vontade. Já vai deixando à vontade. Aí eu já pergunto se quer com café. A gente já põe uma musiquinha ambiente. Qualquer coisa a gente já vai pra sala, dá uma espreguiçada, dá uma acordada nesse corpo. Mas nada com muito apelo do que aqui é o espaço da arte. Não. Aqui é o seu espaço de você ser quem você quiser ser e der conta de ser neste momento. Então a pessoa vai chegar lá e ela vai encontrar vários materiais. Mas que tipo... Cita alguns materiais, assim, por exemplo, que ela vai encontrar lá. Aí ela vai bater um olho e ela vai ver alguns tipos de tinta, ela vai ver tela, ela vai ver pincel, ela vai ver argila, ela vai ver muita linha. Né? Eu tenho muitas vivências com linhas, com tramas, eu tenho jogos, eu tenho uma arara com roupas, com tecidos, porque um personagem pode surgir do nada, e eu tenho muito livro. Esse ar de biblioteca comunitária, para mim é muito, porque, sim, eu sou uma acadêmica há 23 anos, então... É isso. E é isso, né? Então, eu não vou fingir que... Então, assim... Então, muitas vezes eu estou vendo alguém esperando, porque a outra sessão... A sessão dela ainda não começou, eu estou terminando ali com outra, e ela já está namorando um livro, enfim. Essa coisa do livro é muito interessante, né? Uma das entrevistas que a gente já fez aqui no nosso podcast, que foi com a Kátia Fialho. Sim. E ela deu o seguinte lacre. Como é que foi mesmo? Ela falou um negócio assim, quem não lê, não sei o quê. Deu uma frase de efeito boa, assim, né? Dizendo que a pessoa que não lê, ela não consegue dar significado ao mundo. Ela fica com um ângulo de visão muito reduzido, né? Fica estreito. Fica estreito. E esse tipo de informação que a gente consome passivamente, né? Deixa a gente muito vulnerável, né? Eu percebo como que a gente fica vulnerável em relação ao que a gente fala assim, saiu da televisão, né? De grandes massas, TV aberta e tudo mais. Mas, gente, as redes sociais hoje, você pega o smartphone e te mostra o que ele quer mostrar, entendeu? É isso. Então, assim, eu acho que essa bolha também do mundo dos livros, né, que é esse papo que a gente parou aí, é muito interessante, porque recentemente eu fui na casa de uma pessoa e a gente precisou de um livro, mas não era para ler, não. Sim. Era um livro para apoiar alguma coisa. Não, menina, só botar uns 3 livros aqui que vai dar certo. Tá? A gente apoia vai conseguir o ângulo, né? A gente apoia essa câmera aqui. Não tinha livro. Não tinha nenhum livro. Eu falei, não, é só pegar na prateleira de livro. Ele, mas que prateleira de livro? Eu falei, então pega no armário de livro. Né? Que armário de livro? Não, então pega na estante. Não tem livro. Aqui não tem livro, tá? Não tem nenhum livro nessa casa. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, a gente é acostumada com isso no Instituto, livro pra tudo quanto é lado. Sim. Na minha casa, livro pra tudo quanto é lado. Porque tem os livros que eu só mantenho porque eu gosto, que eu já li. Aí tem os livros que estão na fila. Pra serem lidos. Aí tem os livros dentro do quarto, aí se dividem em 2. Aqueles que eu tô mais animada, fico mais pertinho da cama. Sim. Aqueles que eu dou uma folheada quando acorda, assim, antes de sair do quarto, dar uma olhada, assim, ler umas 3 páginas em pé, pra ir entendendo a vida. Sim. Sabe como? Então, tem livro... No estilo Minutinhos de Sabedoria. Não é? Tem aqueles livros que a gente usa só pra consulta. Sim.
São muitas categorias. Exato. Né? Não Mas é assim, livre. só consegue enxergar essas categorias quem realmente tem uma intimidade com o processo de leitura. É um processo, realmente, ele é um processo, realmente, que hoje eu percebo uma criança, né, vejo minha sobrinha lá acostumada com essa metodologia, é difícil, né, pessoa... Eu já introduzo a leitura já no próprio smartphone, porque eu acho que já fica mais fácil. Então, acredito que sim. Né, para poder ir utilizando uma ferramenta que ela já está acostumada, né? Mas aí, vamos lá. A gente estava falando sobre o que tem dentro desse set, mas aí agora eu queria fazer para a gente desfechar a nossa última tag sobre o corpo dentro da arte, dentro e fora da arte-terapia. O corpo como um objeto de pesquisa e de práticas na sua vida como profissional, como que isso pode, como que o desenvolvimento desse viés, ele é importante para nós na comunicação e na expressão, né? E aí, para a gente desfechar falando do palco. Isso aí. Que é um projeto que eu tenho muito carinho. O corpo é meio e o corpo é mensagem, né? O corpo tanto é aquele que vai viabilizar que trabalhemos com outros tantos materiais para expressar nossa criatividade, se formos falar de arte-terapia, por exemplo. Mas, por si só, nós estamos sinalizando o tempo inteiro. Eu duvido que as pessoas que assistirem ou que estejam assistindo não vão observar o jeito que a gente olha uma para a outra, como tá os trejeitos na dinâmica dessa conversa. O corpo da gente está falando, muitas vezes, a fala, o discurso, a narrativa, ela corresponde ao que está se falando, mas muitas vezes vem o golpe de Estado. Nós estamos fazendo uma fala proforme, mas todo o corpo está demonstrando que essas duas pessoas não se bicam, não. Estão ali no proforme, mas não... Então, corpo sendo meio e mensagem, meio de expressão e a própria mensagem, porque o corpo oferece uma paralinguagem para auxiliar nas trocas. Em arte-terapia, eu trabalho pela via da corpoetização, né? Que é o quê? A poética enquanto metáfora. Quais são as metáforas que o seu corpo traz? Isso a gente pode trabalhar individualmente, como pode trabalhar em grupo. Então, assim, minha história eu estudei teatro infantil em Ouro Preto, quando morei lá, né? E depois nunca abandonei o teatro. Então, assim, eu tenho uma base de teatro que sempre fez parte da minha vida. Foi aquela que fiz teatrinho na escola, que fiz apresentação em rua. Entende? Tipo assim, o teatro sempre fez parte da minha vida. Na primeira faculdade que eu trabalhei, eu consegui ir para o núcleo de pesquisa, levando um núcleo de teatro, oferecendo um curso de teatro, com o desfecho tendo uma peça que foi apresentada na própria faculdade, né? Isso lá pelos anos de 2003, 2004, né? Tive a oportunidade, então, de fazer parcerias. Então, o teatro é uma via de expressão onde a gente precisa do corpo, sim ou não? Sim. Só que quando eu entro na arte-terapia para fazer a formação, eu conheço a biodança. Eu nunca tinha ido numa roda de biodança. Essa aí eu não sabia não, menina. Quem me apresentou a biodança foi o curso de arte-terapia do Fênix. Só, porque a sua intimidade com a biodança é muito grande, eu não sabia. Ela é total e foi assim, em print. Eu conheci o professor que vocês tinham na época, Chico Goulart, maravilhoso. Maravilhoso. E eu falei, quando terminou a aula, e eu sabia que aquele cara não ia voltar, porque o curso não é de biodança, era só para... Vocês estavam mostrando pra gente o quanto que a questão do corpo é uma coisa importante. Então, a disciplina, vamos dizer, o módulo, era justamente para que a gente despertasse um pouco para a nossa corporalidade. Ficou claro para todo mundo. O curso era de arte-terapia, não era de biodança. Mas eu cheguei perto dele e falei assim, ó, você pode me dar o seu contato? Porque quando tiver um curso, o senhor me avisa? E dei meu e-mail para ele. E peguei o e-mail dele. Porque ao final da aula eu tinha tanta certeza que, para além da
arte-terapia, da arte-terapia eu tinha que fazer aquela formação. Eu não queria simplesmente fazer parte de roda de biodança. Eu senti o chamado ali na hora, eu tinha que ser facilitadora de biodança. E fui da turma 3, ele me chamou, entrou em contato comigo, eu aceitei e me formei e faço facilitação de biodança social. Eu sou aquela que tem roda de 100, 150, 200, eu abro roda numa praia de Camburi, como muitas vezes a doutora Henriqueta me convidou para participar do dia D. Eu gosto de biodança em praça. Se você me perguntar, você hoje lá no Pé de Vento, você tem uma roda de biodança de um grupo regular? Não tenho. Mas volta e meia eu estou participando de alguma coisa que é, o povo está na rua, alguém quer dançar? Vão dançar? Sabe? Isso, magia. E depois no Fênix fiz também a formação de dança circular e sou uma focalizadora. Então, dança, teatro, arte-terapia me deram condições hoje para desenvolver trabalhos onde eu uno o universo do corpo, da expressão corporal, com a comunicação, que é a minha formação de base. Eu sou uma comunicadora social, eu sou uma comunicóloga, né? E a mitologia, que eu sou uma junguiana roxa. Então, essa questão de trazer os mitos para serem dançados e expressados é algo que eu trabalhei no primeiro palco, na primeira modalidade. Você criou o palco, né? Conta para nós o que é o palco, que é a nossa última tag que a gente precisa dar conta. Pois é, gente, o palco é isso, ele é um curso, ele tem várias modalidades, enfocando algo que, para o momento, seja a maior procura. Então, às vezes, ele tem uma pegada mais teatralizada, às vezes ele vai ter uma pegada mais voltada para a comunicação e expressão, para a pessoa vencer timidez, melhorar a forma de falar, se expressar, tanto midiaticamente quanto pessoalmente, em palestras. Então, assim, nós temos várias versões de palco, mas sempre com esse casadinho. Sinta-se bem na sua própria pele, porque o seu corpo é seu meio e também ele é a sua mensagem. Maravilha! E esse curso, eu já fiz esse curso. E você foi aluna nossa lá do... Realmente, esse curso fez total diferença na minha vida. Quem me conhece sabe que foi feito um trabalho aqui. Pois é, né? Uma introvertida, ter condições de apresentar, não é? Do jeito que você apresenta e tão bem. Então, e tantas outras coisas, né? Sim. Que realmente provam que o introvertido ele pode desenvolver a capacidade de se comunicar, né? Então, isso é importantíssimo. Assim como a gente pode, via conhecimento, capacitação, educação, desenvolver várias habilidades, né? Vários conhecimentos e principalmente uma forma nova sempre de olhar para a vida e de estar no mundo. E eu sou fascinada por isso. Muito obrigado pelo aceite do convite. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado pela amizade, pela parceria de sempre, de tantos anos. São 11 anos e 11 mil projetos, com certeza. Muitos a gente só pensou, mas tantos a gente teve a oportunidade de pensar e realizar. Né, em tantos campos, né, e eu fico muito feliz, assim, de olhar para trás e saber que uma mulher maravilhosa como você faz parte da minha história e o tanto que eu aprendo, né, aprendi e aprendo com você até hoje. Luzi, obrigado demais. A gente vai deixar também na descrição do vídeo todos os contatos do Pé de Vento, né, quem tiver interesse, curiosidade e conseguir um espacinho nessa agenda... Mas vem conhecer o espaço antes de mais nada, né? Tomar um café.
Isso. Né? Chupar uma balinha, Chupar uma balinha, ver meus gatos que todos têm nome russo. Aquelas tartarugas estão lá ainda? Minhas tartarugas, Xangozinho, Gamelinha, todo mundo tá lá, lá. né? Exatamente. Então o Pé de Vento tem essa coisa meio chácara, meio casa de voia. E no meio da cidade. E no meio da cidade, num lugar mais ou menos escondidinho ao mesmo tempo. Então, É isso, Vila Velha. Vila Velha Centro. Vila Velha, super bem localizado, né? Não, perto da Terceira Ponte Pertinho mesmo. da Terceira Ponte. Então, bem fácil de acesso, né? E volta e meia a gente está fazendo experimentos mesmo com coletivo. Então, qualquer coisa é só procurar a gente. Maravilha, gente. Então, no Pé de Vento, também no Instituto Fênix, a gente encontra a professora Luziane. E agradecer aqui esse projeto maravilhoso que é o Fala Zeppelin, um podcast em parceria do Instituto Fênix Humaniza Brasil com o CDL Vitória, nossa patrocinadora oficial, a Lenda, cachaça 100% feminina e capixaba. E esse foi o episódio de hoje com a professora arteterapeuta Luzi Silveira. Muito agradecida de ter vindo. Obrigada pelo convite. Se inscreve no nosso canal para poder ficar por dentro de todas as nossas atividades aqui do Fala Zeppelin e todas as outras coisas que acontecem por aqui. E até a próxima!